Quase nenhum outro dinossauro representa poder e força tanto quanto o T-Rex. É graças a filmes de culto como Jurassic Park que agora consideramos o gigantesco carnívoro o rei de todos os dinossauros. O que esquecemos rapidamente, no entanto, é o fato de que havia incontáveis outros lagartos gigantes ameaçadores nos tempos pré-históricos, que eram pelo menos tão perigosos quanto o mais famoso de todos os dinossauros. Hoje vamos girar a roda do tempo para trás, muitos milhões de anos juntos. Junte-se a nós para dar uma olhada em 10 dinossauros únicos que eram ainda piores que o T-Rex, aqui no nosso canal. Vamos lá. Espinossauro. Com um tamanho considerável de mais de 6 metros e um peso de cerca de 8 toneladas, o T-Rex foi sem dúvida um dos carnívoros mais impressionantes do Cretáceo Superior. O lendário Spinosaurus ultrapassou o Tyrannosaurus em comparação do tamanho, sem qualquer problema. Na verdade, os dinossauros atingiram um tamanho máximo de até 7 metros. Da boca com seus dentes afiados até a ponta da cauda, o espinossauro chegou a atingir incríveis 17 metros. Embora o habitante do Cretáceo inferior e superior, com um peso de 7,5 toneladas, fosse um pouco mais magro que seu parente proeminente, não era de forma alguma menos perigoso. Basta uma olhada no focinho achatado e pontudo e na imponente crista óssea nas costas do lagarto para sentir um calafrio na espinha. Aliás, o Reichenbach encontrou os restos gigantescos do dinossauro no Egito. No entanto, os ossos únicos foram destruídos durante um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Felizmente, há alguns anos, os especialistas conseguiram recuperar mais partes do esqueleto do espinossauro do solo. A mandíbula característica do dinossauro predador é muito semelhante às ferramentas de mordida das espécies de crocodilo de hoje. Portanto, muitos pesquisadores acreditam ser provável que o espinossauro, como muitos lagartos de armadura modernos, se alimentem principalmente de peixes. Mapusaurus roseae. Para entender como o Mapusaurus roseae era realmente assustador, basta dar uma olhada em seu menu. Muitas evidências sugerem que o gigante pré-histórico caçava o gigante Argentinosaurus regularmente. Com um comprimento de 40 metros e um peso corporal de 100 toneladas, é considerada a maior criatura terrestre da história. O próprio Mapusaurus tinha cerca de 12,5 metros de comprimento e habitou o globo há cerca de 100 milhões de anos. Assim como o lendário T-Rex, os braços dos predadores descobertos em 1997 sugerem que as criaturas de 4 metros de altura viviam juntas em grandes comunidades. Até essa descoberta sensacional, os pesquisadores presumiram que caçar dinossauros desse tamanho sempre seria uma tarefa isolada. Giganotosaurus. Quando o paleontólogo amador Ruben Carolini encontrou os restos mortais do Giganotosaurus em 1993, a lista de carnívoros gigantes temíveis tinha uma entrada acima. O esqueleto recuperado na Argentina foi posteriormente levado a um centro de pesquisa profissional e examinado detalhadamente. Os especialistas reconheceram rapidamente que os gigantossauros adultos tinham 5 metros de altura e impressionantes 13 metros quando vivos. O crânio do lagarto primitivo sozinho tinha mais de 1,5 metro de comprimento. Reconstruções elaboradas permitiram descobrir que as criaturas vivas, pesando 7 toneladas, tinham um olfato excepcionalmente sensível. Com esse olfato apurado, os caçadores, por sua vez, cheiravam suas presas. Como no caso do Mapusaurus, o imponente Argentinosaurus também poderia ter pertencido a eles. A propósito, o Giganotosaurus não era apenas maior, mas também muito mais rápido que o T-Rex. Os habitantes da América do Sul pré-histórica alcançaram velocidades de pico de até 32 km por hora. Para efeito de comparação, o Tiranossauro Rex podia se mover a uma velocidade máxima de 27 km por hora. No entanto, nunca houve uma corrida entre os gigantes primitivos. O Giganotosaurus viveu cerca de 30 milhões de anos antes do T-Rex. Ciatis mekerorum. Se houve uma luta entre Ciatis mekerorum e um ancestral do T-Rex 100 milhões de anos atrás, o parente próximo do tiranossauro deve ter sempre tirado a palha. Os pesquisadores concordam que Ciatis mekerorum estava no topo da cadeia alimentar de todos os dinossauros na América do Norte durante sua vida.
Suas pernas fortes, seu torso elegante, mas imponente, e as ferramentas afiadas e cortantes faziam do dinossauro um caçador excepcionalmente bem-sucedido. Os espécimes totalmente crescidos pesavam mais de 4 toneladas e mediam 9 metros de comprimento. Os lagartos primitivos estão entre os 3 maiores dinossauros já descobertos no continente norte-americano. Os ladrões percorriam as paisagens floridas praticamente sem competição, onde caçavam dinossauros herbívoros, peixes enormes e tartarugas à vontade. Se Siats Mekerorum e seus parentes mais próximos não tivessem morrido, o T-Rex provavelmente nunca teria ascendido ao trono dos dinossauros. Carcharodontosaurus. Se você quiser, o Carcharodontosaurus é a contraparte africana do T-Rex. Assim como seu parente da América do Norte, o Carcharodontosaurus é um dos dinossauros predadores mais impressionantes que já existiram em nosso globo. Os primeiros fósseis do gigante pré-histórico foram encontrados na Argélia, em 1925. Carcharodontosaurus foi erroneamente classificado nas fileiras de Megalosaurus. Alguns anos depois, no entanto, os ossos encontrados seriam reconhecidos como uma espécie independente de dinossauro. Graças à sua impressionante estatura de 5 metros de altura e 13,5 metros de comprimento, provavelmente nenhum outro dinossauro africano do Cretáceo poderia representar um perigo para o Carcharodontosaurus. O carnívoro, que pesa até 15 toneladas, viveu há cerca de 95 milhões de anos no que hoje é o Saara. O que hoje nos parece um deserto hostil era, no entanto, uma extensão de terra próspera e incomparavelmente fértil há milhões de anos. Aliás, o nome latino Carcharodontosaurus significa algo como lagarto dente de tubarão. A razão para isso é que os dentes curvos e afiados do dinossauro têm semelhanças impressionantes com os poderosos mordedores do grande tubarão branco. Utahraptor. Como o nome do Utahraptor sugere, os primeiros restos do lagarto primitivo foram recuperados no estado americano de Utah. Em termos de tamanho, porém, o perigoso caçador, que viveu há cerca de 130 milhões de anos, não pode competir com o T-Rex. Na verdade, os maiores exemplares apenas atingiram um comprimento de 5 a 7 metros. Além disso, os lagartos de aproximadamente 2 metros de altura pesavam apenas 500 quilos. Em comparação com as dimensões do tiranossauro, espinossauro e companhia, esses valores não parecem particularmente impressionantes. No entanto, o Utahraptor é, de longe, um dos dinossauros mais perigosos que já existiram. E há uma razão para isso. Ao pé do dinossauro predador havia uma garrafa afiada como uma foice. Ele tinha até 40 centímetros de comprimento e serviu ao Utahraptor como uma ferramenta confiável e mortal durante a caçada. Além disso, os ladrões excepcionalmente inteligentes alcançaram velocidades incríveis de até 50 km por hora. Para efeito de comparação, Usain Bolt, a pessoa mais rápida da história, nunca ultrapassou a velocidade máxima de 44,72 km por hora. Torvosaurus. Em 1972, os paleontólogos americanos Kenneth Steadman e James A. Jensen encontraram pela primeira vez os fósseis do Torvosaurus. Como era pouco mais do que uma garra de polegar gigante, mais 7 anos se passariam antes que o lagarto gigante pudesse ser sistematicamente descrito. Hoje, sabemos que o Torvossauro tinha seus bons 2,5 metros de altura. Do focinho à cauda, atingiu um comprimento impressionante de 10 metros. Um espécime forte pode facilmente pesar mais de 2 toneladas. O lagarto gigante, originalmente descoberto no Colorado, era caracterizado por sua incrível capacidade de manobra, o que o tornava uma ameaça ágil e mortal durante a caça e luta com outros dinossauros. Os braços curtos com 3 garras do Torvosaurus são semelhantes aos do T-Rex. Deinonychus. Deinonychus, em inglês, a terrível garra, deve o seu nome às características de garras em formas de foice em seus pés. O horror dos lagartos primitivos não foi causado por suas dimensões imponentes. Os dinossauros de 3 metros de comprimento e cerca de 1,80 m de altura não tinham isso. Em vez disso, eram as garras em forma de foice afiadas como navalhas, de quase 15 centímetros de comprimento e a velocidade estonteante que tornavam Deinonychus tão perigoso.
Os lagartos perseguiram suas vítimas a velocidades de até 60 km por hora, antes de finalmente atacarem suas presas com facadas. Os caçadores rápidos viveram por volta de 123 a 110 milhões de anos atrás. Até agora, seus ossos foram descobertos em algumas áreas da América do Norte, o primeiro deles no início dos anos 1930. Aliás, os famosos Velociraptors do Jurassic Park foram criados a partir do modelo do Deinonychus, que não têm praticamente nada em comum com os habitantes reais do Cretáceo Superior. Na verdade, eles eram muito menores e mais leves do que os mostrados nos filmes cult do Steven Spielberg. Além disso, agora está provado que a pele dos Velociraptors era adornada com uma plumagem exuberante. Troodon. Não se deixe enganar pela aparência comparativamente pequena do Troodon. Se você tivesse conhecido o caçador ágil nos tempos pré-históricos, você teria acabado em pouco tempo. Embora o Troodon, com um tamanho de 1,30 m e peso de 40 kg, não pareça assustador, um olhar mais atento revela como o dinossauro era um perigoso predador na realidade. Equipado com olhos grandes e redondos, o dinossauro foi capaz de analisar tudo ao seu redor com nitidez. É provável que Troodon tivesse uma visão excelente mesmo à noite. Presumivelmente, a matilha de lagartos caçava na escuridão como um terror veloz em sua presa desavisada. Troodon viveu em partes do que hoje é a Ásia e a América do Norte, até 72 milhões de anos atrás, e é considerado um dos dinossauros mais inteligentes da história. Majungasauro. Com até 8 metros de comprimento e mais de 1,5 toneladas de peso. Não gostaríamos de encontrar um Majungasauro adulto durante o Cretáceo Superior. Como mostram algumas marcas de mordida, o Majungasauro nem mesmo parou em seus próprios coespecíficos em suas terríveis investidas. A estrutura compacta do crânio do dinossauro deu a ele uma força de mordida incomparavelmente forte. O pequeno chifre no topo da cabeça finalmente tornou o perfeito horror óptico do Majungasauro. Qual dinossauro te impressionou em particular? Você sabia que existiam lagartos primitivos muito mais perigosos do que o T-Rex? Você conhece algum outro dinossauro assustador que não apareceu em nosso vídeo? Por favor, conte pra gente aí nos comentários. Inscreva-se no nosso canal para nunca mais perder um post. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva agora aqui no Mundos Escondidos e a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau!